cumprimentar todos aqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma. Que Deus esteja conosco, através da presença do seu Espírito Santo, no estudo da sua palavra. Quero cumprimentar aqui o meu querido amigo Jorge Bessa, mais uma vez aqui reunidos para estudar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, Jorge, a ti e à tua família. Que Deus abençoe todos aqueles que nos veem e ouvem. E vamos então começar a estudar a lição desta semana, que tem por título Missão junto dos não alcançados. E que nos conta aqui uma história muito interessante, portanto, passada com Jesus e com os seus discípulos. Não é, Jorge? É verdade. Em primeiro lugar, também agradecer as tuas palavras e endereçar também aos nossos prezados ouvintes e que nos vão ver, que Deus nos abençoe a todos e que nós possamos verdadeiramente perceber a vontade de Deus e perceber esta missão que nós também temos. Esta história é uma história bastante engraçada, porque isto dá-nos a entender quase no tempo de Jesus, o que é as telecomunicações, ou seja, como é que as coisas funcionam à distância, não é? Jesus faz aqui um milagre à distância, em que esta mulher está num local com Jesus e o milagre acontece exatamente noutro local com a filha. E isto realmente é de enaltecer também esta forma como Jesus provocou as situações que chegaram até nós hoje, perfeitamente enquadradas na nossa cultura e no nosso sistema de comunicação também. É maravilhoso ver como é que Jesus trabalha com todos nós e como é que ele trabalhou no passado e como ele trabalha com o mesmo modelo exatamente que foi no princípio também. Claro. Para contextualizar esta história, né? Portanto, esta história foi passada, portanto, em Sidon. Havia aquelas duas cidades, Tiro e Sidon, que eram muito conhecidas na altura, que faziam parte da Fenícia, hoje aquilo que nós chamamos o Líbano, portanto, Tiro e Sidon. E Jesus desloca-se de Cafarnaum, portanto, a terra de Israel, para Tiro e Sidon, para estas duas cidades portuárias, junto ao mar. E era uma zona pagã, né? Era uma zona ali onde exatamente, portanto, uma zona onde dominava o paganismo, né? Eram estrangeiros, Exato. eram gentios, não é? Portanto, não pertenciam ao povo de Deus, era terra estranha. Portanto, Jesus atravessou a fronteira, digamos assim, a fronteira de Israel, e entrou nesta terra pagã, nesta terra estranha, junto ao mar, naquilo, como eu disse há pouco, naquilo que é hoje o Líbano. Portanto, e então, Jesus, portanto, vai com os discípulos. E é interessante realmente esta história que inicialmente Jesus não deu muita atenção a esta mulher, não foi, Jorge? Jesus foi até um pouco frio. Uma coisa impensável da parte de Jesus, mas Jesus queria dar uma lição. Exato. Esta história, portanto, revela muito de como é que é o caráter humano. E Jesus representou exatamente este caráter humano que estamos muitas vezes voltados mais para dentro do que para fora. E Jesus mostrando aqui uma situação de se a coisa for assim, se a coisa fosse assim, em que nós estivéssemos voltados só para dentro, nós teríamos só uma vida centrada em nós próprios, centradas nas nossas necessidades, nas nossas situações comuns, e tudo o que estava fora não interessava. E, inclusive, Jesus até utilizou aqui um adjetivo que, a priori, até parece ofensivo, que é comparar pessoas com cachorrinhos, não é? Portanto, claro, as migalhas para os cachorros. Aqui ele quis dizer uma coisa diferente, que é as coisas de menos importância é que são dadas aos estranhos e as coisas de maior importância são dadas à própria família, portanto, à própria comunidade. E Jesus, com isto, estava a dizer aos discípulos, exatamente que o estavam a acompanhar, nessa mesma terra estranha, estava exatamente a dar esta demonstração, em que esse paradigma devia deixar de existir. Ou seja, eles deviam deixar de pensar em si próprios, pensar na sua comunidade, pensar nos amigos e pensar naqueles que tinham a mesma fé, para extravasar toda essa doutrina para uma sociedade que não tinha sequer conhecimento da palavra de Deus e que, inclusive, eram considerados como menores. E, portanto, Deus aqui provoca uma situação, ou Jesus provoca uma situação, para que os discípulos também comecem a pensar, mas que é isto? O que é que ele nos está a querer dizer? Onde é que ele quer chegar? Portanto, basicamente, a situação é assim, onde é que ele quer chegar com isto? E Jesus depois demonstra a eles que aquela mulher era tão importante e a situação dela era tão importante como a própria situação deles.
e portanto, eles aqui, através da ação do Espírito Santo, abriram os olhos e perceberam exatamente qual era esta missão. Porque eles, inclusive, estavam já estranhos Jesus ter saído do sítio onde estava para ir para aquele sítio. Um sítio de pagãos, um sítio Parecia de gente estranho, que não... exatamente. É muito estranho, não é? Era uma situação Claro, bastante estranha. claro, claro, claro. Mas Jesus Portanto, quis-lhes mostrar exatamente pela estranheza e pela situação não comum, quis-lhes mostrar um novo caminho, um caminho que era o caminho da ida e pregai a todo o mundo. claro. Portanto, nesta época, portanto, neste tempo em que esta história de Jesus acontece, portanto, estas pessoas eram olhadas com indiferença e desprezo pelos judeus, que eram pagãos, eram estrangeiros, eram gentios, não é? Portanto, e os gentios, portanto, tudo, enfim, que incluísse estrangeiros, não judeus, portanto, eram considerados gentios, gente inferior. Portanto, porque os judeus consideravam-se, portanto, enfim, uma raça superior, só eles é que tinham direito às bênçãos de Deus. E apesar deste povo ser um povo idólatra, um povo, portanto, afastado dos caminhos de Deus, um povo estranho, estrangeiro, pagão, portanto, a lição diz aqui que já no passado eles tinham exercido uma influência negativa junto do povo de Israel. Não? Havia laços comerciais, porque estas cidades viviam do comércio, eram comerciantes, havia laços económicos entre os hebreus, entre os judeus e os habitantes destas cidades, desta zona. Portanto, até a lição diz-nos aqui, até muitos anos antes, o próprio Salomão tinha casado com, enfim, mulheres desta zona, sidónias, que exerceram uma influência negativa, uma influência, portanto, que afastou o Salomão do caminho divino, do caminho de Deus, e o levou à idolatria. Como sabemos, mais tarde, Salomão arrependeu-se, e o Espírito de profecia dá a entender que ele está salvo, não é? Mas ele enveredou maus caminhos, desviou-se de Deus pela influência destas mulheres, enfim, neste caso, de Sidónios e até de outras terras pagãs. Mas também vemos algumas situações boas que havia nesta terra. Por exemplo, o rei Irão, com Salomão tem uma... Templo. Exatamente, tem ali uma relação e vemos que ele amava Davi. Portanto, este rei amava Davi, ou seja, ele tinha também um relacionamento com Davi muito bom e que depois continuou com Salomão. Portanto, esta terra, independente... Claro, como tu dizes, é verdade, havia um bom relacionamento entre o rei Davi e o rei Salomão, portanto, com o rei desta zona, né? Desta área. Havia laços comerciais e, como disseste, e bem, este rei, portanto, o Irão, acabou por contribuir também para a construção do Templo de Salomão. Portanto, havia laços comerciais e havia laços de amizade e até laços matrimoniais, como aconteceu com Salomão, né? E a lição até diz aqui, há aquela passagem bem conhecida que diz assim, que eles tomaram as suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram os seus deuses. Portanto, isto aconteceu com este povo de Tiro e Sidon, mas também com os Moabitas, Amoritas e outros povos ali circunvizinhos. Portanto, a má influência que os pagãos exerceram. Mas exato. Aqui está o ênfase. Claro, aqui está o ênfase desta lição, é que nós aqui vemos dois tipos de situação. Vemos, pela história do Salomão, que havia uma situação, uma comunidade nesta terra, de mulheres que eram dadas à adoração de deuses estranhos, ou seja, totalmente diferente do povo de Israel. Mas depois, em contrapartida, no tempo de Jesus, e isto é engraçado para nós, é bonito de se ver, no tempo de Jesus aparece uma mulher desta terra, não é? Com uma fé inabalável, de tal forma que a história que relata a Bíblia e que vem através de dois evangelhos, Mateus e de Marcos, e Marcos é até mais profundo nesta situação, nós percebemos a incisão. Esta mulher, tanto fez-se ouvir para chegar a Jesus. E os próprios discípulos estavam ali perturbados um bocadinho com o chamado dela e com a incisão dela. E depois do milagre ser feito, nós também vemos uma situação que é para nós extremamente bonita, que é, ela acreditou plenamente que à distância a coisa estava resolvida. Tanto que a ação, ela quando veio a Jesus, ela tinha uma fé de tal maneira que ele ia resolver o problema. Ela não trouxe a filha com ela para que o milagre acontecesse ali. Ela tinha a fé. Vemos aqui a fé desta exatamente, ela tinha esta fé que Jesus ia fazer
portanto, ia responder de uma forma categórica, mesmo à distância que ela estivesse, que a filha estivesse. Claro, claro. E o relato bíblico diz-nos exatamente isso, que ela depois chegou a casa e a filha estava deitada na cama, já sem o espírito mau. Claro, já estava Portanto, curada. Claro. já tratada. Não é? Inicialmente, Ora, claro. Inicialmente Jesus não deu muita atenção a esta mulher. Era uma atitude estranha da parte de Jesus, porque Jesus nunca fazia isto, né? Jesus dava atenção às pessoas. E esta mulher suplicava, e ali junto de Jesus, atrás de Jesus, a suplicar pela sua filha, e Jesus não lhe ligava nenhuma, né? Não, portanto, indiferente, frio. Portanto, embora isso fosse contrário à natureza de Cristo, mas ele queria dar ali uma lição aos discípulos. Jesus estava a atuar como atuavam os judeus daquele tempo, como atuavam os discípulos, com indiferença, com frieza, perante tudo aquilo que não fosse, perante todas aquelas pessoas que não fossem judias, né? Portanto, que não fossem hebreus. Portanto, e quando, portanto, os discípulos até queriam que ele a despedisse. A lição, a história diz exatamente isso mesmo. Que a mulher vinha ali a incomodar ali atrás deles, né? E Jesus disse, pá, despede-a, portanto, manda-a embora. Portanto, era esta a atitude dos discípulos. Portanto, é quando Jesus diz, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava a testar a mulher. Jesus não estava a desprezar a mulher. Jesus queria dar uma lição aos discípulos. E a nós também, não é? Portanto, Jesus conhecia a fé dela. E a resposta da mulher é realmente extraordinária. Mostra exatamente a fé que ela tinha. Quando ela diz, portanto, até os cachorrinhos comem da mesa dos seus senhores, não é? Portanto, porque Jesus tinha dito, não é, vão tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela responde, mas... E ela não se... Ela com isto respondeu, eu não me importo que tu dês o melhor ao teu povo, mas eu simplesmente quero uma migalha tua. Só quero um bocadinho teu, porque eu tenho fé em ti, eu tenho a certeza do teu poder. E, portanto, eu acredito em ti, tenho fé em ti. E, portanto, basta-me um bocadinho tu me dês, que já é o muito, já é suficiente. Claro. Ela já satisfazia com uma migalha, não é? Portanto, em contrapartida, os judeus, claro. Exatamente, em contrapartida, os judeus queriam milagres muito grandes, depois de terem visto milagres pequenos, não, eles queriam milagres muito grandes e com a situação quase de chantagem, a gente acredita em ti se tu fizeres um milagre grande. Esta mulher não, esta mulher dizia assim, eu tenho fé plena, basta-me um bocadinho, uma coisa pequenina, que eu sei que tu és Deus. Claro. O exemplo extraordinário... Isto é, o exemplo extraordinário desta mulher, uma mulher gentia, uma mulher estrangeira, uma mulher pagã, vivia numa zona pagã, portanto, mas revelava realmente uma fé extraordinária que nem muitos judeus tinham, não é? Como disseste, e bem, portanto, os judeus, os fariseus, pediam um sinal a Cristo, não é? Duvidavam do poder de Cristo, duvidavam da autoridade de Cristo e pediam um sinal. Esta mulher não precisou de sinais. Esta mulher creu em Cristo. Ela já tinha ouvido falar dele. Nós, quando saltamos agora para a lição de segunda-feira, e que Jesus chorou antes de chegar a Jerusalém, chorou porquê? Porque ele viu que não havia fé nenhuma lá naquela terra. Claro. Não é? A terra representante de Deus, a terra que tinha tido todas as bênçãos possíveis e imaginárias, era uma terra vazia, sem fé. E Jesus chora por isso. Não é? Claro. Se houvesse... Quando Jesus contempla, portanto, na Jerusalém, e tem aquela famosa frase que diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas todos aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, mas tu não quiseste, não é? Portanto, a própria cidade santa, Jerusalém, os judeus tinham rejeitado o seu Salvador, o Messias, não é? Jesus chora. Jesus chora sobre Jerusalém devido exatamente à sua rebeldia, à sua incredulidade. E nestas terras pagãs vemos o extraordinário exemplo desta mulher, que com certeza não seria caso único. Além desta mulher, haveria muitos outros que acreditavam e tinham fé no verdadeiro Deus. Era realmente uma grande missão. E agora entendemos o que é o espírito de missão. Missão não é ir à nossa terra, não é ir àqueles que a gente já está muito habituado, é exatamente explorar situações completamente portanto, não conhecidas. E Jesus, ao ir a esta terra completamente para os discípulos estranha, portanto, porque é que Jesus ia ali? Ainda por cima, uma terra que era um porto de mar, e nós sabemos que junto aos portos de mar
era onde havia maior promiscuidade sexual, onde havia as coisas mais pecaminosas, onde se adoravam portanto, deuses estranhos com fartura, porque esta questão de ir para o mar provocava também, e nós sabemos que hoje ainda é assim, é nas zonas onde há pesca, onde há muitas capelinhas e muitas coisas de rezas e isto e aquilo por causa da fé das pessoas que enfim, portanto, tem estas tendências, não é? Portanto, este Porto de Mar também não era diferente disto. E, portanto, era estranho Jesus ir para ali. Mas o que é facto é que ele, ao ir ali, há uma situação que, para hoje, nós, é das situações mais bonitas que a Bíblia tem de manifestação de fé. Claro. Não é? E não é por acaso. E não é por acaso. E não é por acaso. Impressionante. Oh, Jorge, é impressionante pensar nisto. Não é por acaso que Jesus vai ali. Jesus foi ali de propósito por causa desta mulher. Yeah. E foi ali exatamente por causa desta mulher. E depois há um contraste. Exato. E depois nós vemos o contraste com uma Jerusalém que devia ser a cidade com maior conhecimento e com maior poder de fé, porque tinha todo o relato histórico através de tudo o que aconteceu desde a saída do Egito, o que aconteceu no deserto, os milagres de Jesus, o trabalho de Moisés, tudo isto, portanto, eles tinham, todos os profetas tinham escrito, e havia escritos dos profetas portanto, sobre aquilo que Jesus tinha emanado, tinha dito e companhia, e portanto Jerusalém era uma cidade por si só riquíssima em história bíblica, em história de Deus. Claro. Portanto, e ali a fé era zero. Era uma situação realmente triste para a análise nossa que nós fazemos em relação, portanto, ao contexto espiritual. Era triste para nós próprios, nós cristãos hoje em dia. Nós ficamos com uma tristeza muito grande quando vimos tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém em relação a Jesus. Claro. É? Até vemos que Jesus, até na sua própria terra, portanto, em Nazaré, foi rejeitado, não é? Portanto, o coração de muitos dos judeus estavam endurecidos. É verdade que nós sabemos que muitos se converteram. Até mesmo, é impressionante pensar nisto, até muitos daqueles que participaram ativamente na crucifixão de Jesus, mais tarde arrependeram-se e converteram-se, tornaram-se cristãos, não é? Portanto, exato. Deus, na sua misericórdia, portanto, na sua graça, na sua maravilhosa graça, Ele espera sempre que o aceitemos, não é? E mesmo que aqueles que inicialmente foram rebeldes, muito mais tarde, portanto, algum tempo mais tarde, se converteram. Mas o que é certo é que uma grande maioria do povo e dos líderes, principalmente os líderes, fariseus, saduceus, etc., rejeitaram Jesus. Rejeitaram Jesus, portanto, e não o aceitaram como Salvador e Messias, não é? Portanto, e esta história realmente é um contraste, é um grande contraste, exatamente, entre aquilo que acontecia em Israel e aquilo que aconteceu com esta mulher, portanto, nesta terra estranha. E nós extrapolando, e eu quando estava a estudar a lição, pensei em situações que são estas. Nós hoje temos Israel e temos Jerusalém na mesma, e nós vemos como é que é o comportamento espiritual deles. E onde é que está o grande poder de fé? Está em África, está nas Américas do Sul, está em situações realmente até muito estranhas também. Como é que hoje a África e a América do Sul são os expoentes máximos de fé em Jesus? Realmente é estranho, não é? E vamos ver o comportamento dos israelitas, aqueles que realmente têm mais história bíblica, mais história com Jesus, praticamente destituídos de fé. É uma coisa muito estranha também, não é? E é mais fácil também nos países mais pobres ou menos desenvolvidos, portanto, as pessoas agarrarem-se mais a Deus, porque há mais materialismo nos países mais desenvolvidos, nos países mais ricos. Portanto, as pessoas tendem muitas vezes a ser materialistas, não é? Portanto, relativizam as questões espirituais e, portanto, o secularismo também. E, portanto, às vezes isso torna o coração das pessoas mais endurecido face, portanto, enfim, às necessidades espirituais. Mas é uma realidade. Portanto, o cristianismo está muito presente, portanto, na América do Sul, em África e, enfim, nesses países assim, não é? Portanto, mas às vezes as pessoas mais beneficiadas e mais abençoadas são aquelas que menos, portanto, têm vontade de se entregar a Deus. E há aqui também um pormenor que é salientado no estudo desta lição, que é também o nosso autoconvencimento, que só nós é que temos a verdade, só nós é que temos o poder da verdade,
e que o resto também é um bocadinho, é os gentios, pronto, são os pagãos, são isto, são aquilo. E nós muitas vezes também temos este comportamento que é tudo só para nós e nós é que somos os bons, nós é que somos aqueles que sabem, a companhia, e quase que fazemos o mesmo que fizeram os discípulos, manda embora. E muitas vezes nós também, não fales, não, deixa-os lá, deixa-os pensar da maneira deles, deixa-os ser assim, eles têm esses vícios, deixa-os estar, preocupa-te com a tua salvação e preocupa-te tu com a tua vida e não sei quando. E nós temos de ter atenção também a isto. É que o nosso trabalho não é só o trabalho de olharmos para o nosso próprio umbigo e queremos estarmos bem só aqui comodamente entre nós. Não, nós devemos de ir lá fora também. Nós devemos de ir àqueles que parecem estranhos. Nós devemos de ir ver o tipo de fé que essas pessoas têm e o tipo de comportamentos que muitas dessas pessoas têm, que a maior parte das vezes tem mais nobreza do que propriamente o povo chamado cristão. Há muita hipocrisia no povo chamado cristão. E naqueles que às vezes parecem os gentios do tempo atual, têm muito mais fé e têm muito mais respeito pelas coisas de Deus que o clero. Normalmente que o clero que nós temos presente. Claro, é uma realidade, e isso acontece muitas vezes, não é? Mesmo, portanto, fora dos círculos cristãos, dos ciclos que nós, enfim, tomamos à partida como estando mais ligados a Deus, entre aquelas pessoas que aparentemente parecem descrentes, portanto, há pessoas realmente que nos dão grandes lições. Pessoas que no seu interior aceitaram a Deus, portanto, creem em Deus, creem em Cristo, e às vezes dão-nos grandes lições, não é? Portanto, e enfim, a palavra de Deus também está cheia desses exemplos, não é? Portanto, mesmo entre nações gentias, ao longo da história, quer do Velho Testamento, e principalmente no Velho Testamento, vemos várias histórias de, portanto, pessoas que habitavam, portanto, em zonas pagãs, em zonas que eram consideradas gentias, e que revelaram realmente uma grande fé em Deus, não é? Portanto, há vários exemplos. E nós vemos aqui... Diz, termina. Não, diz já, desculpa lá, podes continuar. Não, o que eu ia dizer também aqui é a importância que nós temos que dar respeito, ter respeito pela ação do Espírito Santo. Porque esta história desta mulher revela realmente que qualquer um tem a possibilidade de ter o Espírito Santo. E esta mulher tinha o Espírito Santo dentro dela. Ela, ao contatar com Jesus, as palavras dela manifestaram exatamente uma convivência diária e uma ação disciplinada em relação à crença que ela tinha que o Salvador, o Messias, era aquela personagem. Nós, na lição desta semana, que estamos a correr esta semana, e quando falamos para dentro, nós temos, e a lição também diz isso, Cristo significa Messias. Não é? Portanto, Cristo, a palavra Cristo e Messias é a mesma claro. Só que em línguas diferentes, não é? E muitas vezes nós não temos esta percepção e julgamos Cristo é o Jesus, não é? E o Messias é o Salvador, ou aquele que foi anunciado lá atrás, que haveria de vir à frente. Não, é exatamente a mesma situação. E, portanto, nós temos que ter uma atitude de fé inabalável nas coisas de Jesus. E essa situação só é conseguida com uma constância, com uma vivência plena com o Espírito Santo. Se nós tivermos uma vivência plena com o Espírito Santo, nós temos Cristo sempre dentro do nosso coração. Ou seja, temos o Messias a salvar-nos. Claro. E era exatamente a maior parte das vezes... Sim. E a maior parte das vezes, o que é que acontece? Nós não temos um relacionamento com o Espírito Santo, temos simplesmente uma teoria sobre Jesus, uma teoria sobre a divindade de Jesus, uma teoria sobre o Messias, e não passa daí. É só conhecimento muito superficial. Teórico. E não, isto deve ser uma ação integral, Espírito Santo, vivência diária, intensidade na fé, na certeza de que Jesus é o Messias, na intensidade, nesta intensidade, ter a certeza que Jesus é o nosso Salvador e que Jesus, o Espírito Santo e Deus é uma trindade que merece todo o respeito, mas todo o respeito que deve haver que um ser humano tem que ter. Claro. E muitas vezes isto é descuidado.
claro, sem dúvida. E esta mulher revela exatamente esse relacionamento também. Claro. Não devemos ter apenas um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático, que nos leva exatamente a fazer a vontade de E é Deus na este vida conhecimento do prático, dia a dia. exato, e é este conhecimento prático que faz com que esta mulher, quando Jesus lá vai, e aí tens razão quando dizes, Jesus não foi lá por acaso, foi lá porque estava lá uma ovelha, não é? E portanto ele sai do aprisco dele e vai àquela ovelha perdida, buscar aquela ovelha perdida, que tem um relacionamento com ele e dá a demonstração aos discípulos que é esse o caminho que nós todos, como discípulos, devemos tomar. E Claro. portanto, isto é uma demonstração categórica de que a nossa missão é uma missão de fazer a vontade de Deus, andando em busca, andando ao encontro de. E não é estarmos parados à espera que aconteçam milagres na nossa vida, milagres à volta de nós. Não, nós também devemos de ir, porque ao ir vamos encontrar situações de absoluta surpresa e de uma coisa que é fantástica, que é o relacionamento dos outros com Deus, e muitas vezes que nós quase que nem sequer imaginávamos que pudesse haver esse relacionamento, não é? Claro, sem dúvida. Portanto, eu estavas a falar e estava-me a lembrar daquelas palavras de Jesus, em que ele diz, também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus, portanto, o que é que ele estava a dizer? Estava a dizer exatamente que há outras ovelhas, para além daquelas que estavam ali, portanto, em Jerusalém, ou em Israel, ou na Galileia, ou na Judeia, fosse onde fosse. E hoje em dia, também estas palavras também se aplicam aos nossos dias. Ainda Jesus disse isso, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E hoje em dia também há muita gente lá fora. Agora, enfim, aplicando esta história, isto é isto que estudamos, a lição que estudamos aos nossos dias, também há gente lá fora ansiosa por receber a salvação. Portanto, há muita gente carente, há muita gente, portanto, carente e crente. Portanto, que aceitará Jesus portanto, e de coração nós aberto. temos que pegar na história, Pessoas até nós que às temos que vezes pegar nós não nestas histórias. imaginamos. Em todas as Exato. classes. E nós temos que pegar nestas histórias que Jesus nos deu. Temos várias, uma delas também é passada com o centurião romano. A lição fala. E a história desta mulher, a história daquela mulher que também se agarrou à bata de Jesus portanto, provocou ali uma situação até que Jesus demorasse a chegar à casa do centurião. E aconteceu um milagre ali também no meio. Temos aqueles cegos que estavam no meio da multidão que Jesus curou. Temos aqueles endemoniados que estavam também no caminho. Nós temos uma série de situações que são situações que parecem anacrónicas, parecem assim confusas, e está ali salvação, está ali amor, está ali fé, está ali uma devoção à vontade de Deus, e que muitas vezes parece que não, parece que está ali tudo ao contrário. Mas nós temos que ter, simplesmente, dentro do nosso coração, fazer a vontade de Deus. Nós fazendo a vontade de Deus, vão acontecendo coisas milagrosas à nossa volta. Vão acontecendo pessoas que a gente imaginava que elas nem sequer tinham um pingo de espiritualidade, e às tantas são ou tão ou mais espirituais do que nós. Portanto, recebemos algumas surpresas, claro. Exatamente. E, portanto, nós temos que ter este espírito, e este espírito só é conseguido como? Tendo uma vivência diária com o Espírito Santo, tendo um relacionamento com o Espírito Santo completo, sem rodeios, sem complexos, o Espírito Santo é o nosso Jesus espiritual. Portanto, ele está plenamente connosco todos os dias, como Jesus estava com os discípulos todos os dias. Claro. Esta situação nós temos que a viver, não é falar de boca para fora, nós temos que a viver, temos que ter esta ação, esta dinâmica. Claro, exatamente. E devemos ser abertos aos outros, não devemos ser fechados. Portanto, o cristianismo não é um círculo fechado, é um círculo aberto, onde, portanto, há sempre, enfim, recebemos de braço aberto todos aqueles que vêm, todos aqueles que entram. Ninguém deve ser desprezado ou ignorado, seja qual for a sua etnia ou nacionalidade ou classe social. Portanto, agora, a ler aqui o título da lição de quarta-feira, diz exatamente despédia.
era esta a postura dos discípulos. Despede a mulher, o desprezo, portanto, achavam que esta mulher que não tinha direito à salvação. A salvação era só para um grupo restrito, era só para eles, era só para aqueles enfim, beneficiados portanto, com a nacionalidade judaica, né? Portanto, havia ainda este preconceito. Os discípulos ainda tinham muito preconceito. E Jesus queria derrubar exatamente este preconceito. E nós hoje também não devemos ter preconceitos. Sejam eles quais forem. Não devemos, portanto, ter preconceitos nacionais, raciais, ou sejam eles quais forem. Portanto, a salvação é para todos. A salvação é para todos. O pior dos preconceitos que nós temos neste momento, eu creio que nem é racial, nem é cultural. É o preconceito religioso. É os que são adventistas e os que não são adventistas. Nós somos todos filhos de Deus. Nós, adventistas, somos um povo que devíamos estar muito satisfeitos, muito contentes, muito gratos a Deus, porque conhecemos a mensagem verdadeira e interpretamos a mensagem de uma forma correta e temos uma ajuda preciosa para a entendermos. Com o Espírito de Profecia, conseguimos entender algumas coisas que parecem confusas. E, portanto, temos... Agora, os que estão lá fora, filhos de Deus, nós devemos ter a mesma preocupação de salvação, a mesma preocupação que eles estejam salvos com Jesus e que façam parte, porque Jesus nasceu e morreu por eles, como nasceu e morreu por nós. Claro. Eu lembro-me na minha infância, eu não era adventista. Eu vivia ao lado de uma adventista, mas não era adventista. Essa senhora, pelo exemplo, pela forma como ela vivia, a forma como ela educou os filhos, a forma como ela se comportava e a forma como ela falava, ela criou na minha mãe uma grande amizade e essa amizade fez com que nós hoje sejamos adventistas. A questão não foi a senhora andar a pregar e de livro aberto lá na casa da minha mãe. Não, foi o exemplo que ela tinha e a forma como ela vivia que despertou na minha mãe a curiosidade de saber como é que é. Perdão. E a minha mãe começou a gostar, depois de ouvir as coisas que ela dizia bíblicas, que a minha mãe também estudava a Bíblia, mas só que não entendia a Bíblia da forma como ela devia ser entendida. E aquela senhora começou a explicar, olha, que aqui ela tratava era a Candinha e a Nilda. A Nilda era a minha mãe e a Candinha era a outra. E então, Candinha, diz-me lá o que é isto. E a Candinha dizia, Nilda, olha, lê aqui, agora vais ler aqui. E a minha mãe foi por isso que começou a gostar. E, portanto, tornou-se adventista exatamente assim. Não foi trabalho de missionário de alguém que foi lá dar estudos bíblicos, nada, não sei o que. Foi através do comportamento fraternal que aquela senhora tinha com a minha mãe e com as vizinhas, que fez com que a minha mãe se convertesse à igreja. Claro. A minha mãe e outras pessoas. Claro que o trabalho missionário é importante, seja ele qual for. Ou através de literatura, ou através de estudos bíblicos, seja ele qual for, é importantíssimo. Mas o melhor trabalho missionário é exatamente o exemplo. É o exemplo, o testemunho que nós damos, o exemplo, a influência, portanto, a evangelização pela amizade, digamos assim, né? Portanto, pelo exemplo que damos no convívio com as pessoas. Esse será sempre o melhor trabalho missionário que podemos fazer. E o exemplo desta mulher... necessário. Exato. O exemplo desta mulher é exatamente o mesmo exemplo do centurião. É fé. Acreditar plenamente. E não interessa que eu receba só uma migalha. O outro disse, diz uma só palavra que a minha alma será salva, não é? Portanto, basicamente isto. Basta a tua palavra que eu também dou ordens aos meus soldados e digo vai para ali, vai para lá, e eles fazem. E aquilo que tu disseres, eu faço também. Esta foi a expressão categórica portanto, isto é a manifestação de fé, a manifestação da certeza absoluta que Deus, que Jesus iria cumprir, iria fazer. E nós temos que ter essa ação também. E nós, ao ter esta ação, temos que perceber também que não somos diferentes e do outro lado, na rua, com qualquer pessoa que a gente cruze, pode estar ali uma pessoa destas também. E, portanto, nós temos que tratar os outros como gostaríamos de ser tratados também. Porque a fé não é uma chapa que a gente tenha aqui na testa que diz fé 100%, ou a fé 80%, ou a fé 70%.
Aqui não há nenhuma chapa identificadora. É o coração, as palavras que dizem a fé que nós temos em Jesus. Nós temos comportamentos divinos, nós manifestamos fé. Nós temos comportamentos que não são divinos, não manifestamos fé nenhuma, não é? Claro. Porque realmente... E a parte final da lição faz esta Uhum. pergunta: quando o Filho do Homem vier, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porventura achará fé na terra? Portanto, é feita esta interrogação, esta pergunta que cada um de nós poderá responder e deve responder. E todos nós sabemos que temos que responder a esta pergunta, não é? Portanto, isto é um medo, causa um medo, esta frase causa um medo, entre aspas, um medo perigoso, que será que conta só o conhecimento? Jesus, quando está a dizer, será que eu vou encontrar fé? Ele com certeza vai encontrar muito, muito conhecimento, mas vai encontrar pouca ação. Porque a fé é a ação. Leva-nos à ação, sem dúvida, não é? Claro. E, portanto, provavelmente, nos últimos tempos vai haver pouca ação espiritual. Vai haver muito conhecimento, mas pouca ação espiritual. Claro. Isto é assustador. Claro, sem dúvida. Mas vemos, como acabamos de ver nesta história, né, que mesmo, enfim, em lugares insuspeitos, aparecem pessoas com fé, com bastante fé, né? Mesmo apesar do mau testemunho que às vezes nós damos, né? Os discípulos nesta terra, junto desta mulher, não deram o melhor testemunho, porque foram frios, indiferentes, e até diziam: Jesus, despede-a, manda-a embora. Portanto, deram mau testemunho, mas mesmo apesar do mau testemunho dos discípulos, esta mulher manteve a sua fé e a sua crença em Cristo, né? Portanto, tivemos o caso enfim, há muito o caso que falaste há pouco do centurião romano, né? Com certeza que ali onde ele vivia, em Cafarnaum, portanto, havia muitos que davam mau testemunho, muitos judeus que davam mau testemunho, mas apesar do mau testemunho, do mau exemplo, portanto, este homem teve fé em Deus, aceitou Cristo como seu Salvador, né? Às vezes há exemplos que nos surpreendem, né? Nos locais, enfim, mais inesperados, né? Portanto, e mesmo junto à cruz, a expressão que houve, este era um filho de Deus. Portanto, os momentos da nossa vida, quando nós contemplamos Jesus, devem ser exatamente estes. Pela demonstração do amor de Deus por nós também recairmos na nossa humildade e dizermos: perante isto, eu só posso acreditar. Perante isto, eu só posso ter a certeza, não é? E muitas vezes nós somos duros e somos cruéis, não é? E a vida espiritual é exatamente o contrário. É nós amarmos como Jesus nos ama. Claro. Portanto, e Jesus ama-nos muito. E, portanto, se nós tivermos amor pelo nosso próximo, como Jesus também nos ama a nós, e nós formos cópias deste amor e copiarmos a ação de Jesus, porque nós não somos salvos pelas obras, mas há uma coisa que é verdade: um cristão tem boas obras. Sem dúvida. Um cristão tem muitas boas obras. Não é uma boa obra, tem muitas sucessivas boas obras. E, nós portanto, somos salvos. Elas não contam, mas um cristão tem a transparência de um cristão é muito boas obras. Claro. Nós sabemos, não temos qualquer dúvida sobre isso, que somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. É um favor imerecido, é um favor que não merecemos. Somos salvos pela graça mediante a fé. E essa fé leva-nos depois às boas obras. Portanto, nós não fazemos boas obras para nos salvarmos, porque as boas obras são como trapos de imundícia, não salvam ninguém. Portanto, é a graça que nos salva. Mas as boas obras depois são naturais. E depois leva-nos às boas obras. E elas depois tornam-se naturais. Claro, é isso mesmo. Se o Espírito Santo habitar em nós, portanto, depois revelaremos boas obras na nossa vida. Eu gostava de terminar... O fruto do Espírito Santo, se nós formos a ver, o fruto do Espírito Santo é todo construído em função de situações que são ótimas. Claro. O amor é uma coisa lindíssima em qualquer pessoa, uma pessoa que ama. Claro. Não é? E o amor cria obras de uma dimensão que nós nem sequer as imaginamos, mas
a ternura, a bondade, portanto, são naturais, são coisas Claro. naturais. Depois, portanto, Quando não temos tornam-se o espelho da nossa vida. Claro, sem dúvida. E aí damos um bom testemunho, um bom exemplo e personificamos os valores que Cristo personificou na sua vida, né? Quando temos o Espírito Santo e depois na nossa vida, portanto, naturalmente, quando o Espírito Santo habita em nós, nós revelaremos esses valores, esses princípios, o amor, a simpatia, a bondade, a misericórdia, tudo é isso que Cristo revelou, né? Eu gostaria de terminar, portanto, como corolário exatamente a história desta mulher, portanto, lendo este parágrafo da lição que diz assim: uma lição que podemos aplicar hoje é que fé se encontra em lugares inesperados, nas cidades, entre estrangeiros, pagãos e pessoas de diferentes religiões. Com humildade, devemos ir até às cidades, como fez Jesus, procurando aqueles que, quando presenteados com a verdade, responderão com uma fé salvadora em Jesus. E eles estão de facto por aí. Eles estão de facto por aí. Pelas nossas cidades, ao nosso redor, longe ou perto, há muitas pessoas como esta mulher, portanto, cananeia da cidade de Sidon, de Tiro e Sidon. Portanto, há muitos exemplos assim, há muitos casos assim. Eles estão por aí, diz a lição, e nós sabemos que sim. Temos que ir à procura E deles. que nós possamos ter a bênção de Deus para discernir exatamente em todos os momentos da nossa vida estas possibilidades de existirem ao nosso lado este tipo de pessoas. Claro. Nós possamos ter o Espírito Santo a abrir-nos os corações, a abrir-nos os olhos para nós vermos exatamente este tipo de pessoas também que estão ao nosso lado e fazermos o trabalho que Jesus quer que a gente faça. E se isso acontecer, não reagiremos como reagiram os discípulos, com frieza e indiferença perante esta mulher. Exatamente. É isso mesmo. E termos o amor necessário para amarmos, porque Deus já ama-nos muito mesmo. Claro, claro, sem dúvida. Amigo Jorge, mais uma vez, um grande abraço, que Deus te abençoe, portanto, a ti e à tua família. Foi muito bom estar aqui. Agradecemos também ao nosso amigo Ruben, que tem a paciência de nos ouvir e, enfim, de registrar, portanto, o som e a imagem. Portanto, um grande abraço para todos, que Deus nos abençoe, que Deus vos abençoe também. E que Deus também abençoe aqueles que nos vão ouvir. Que Deus esteja com todos nós. Claro, exatamente, é isso mesmo. Ok. Portanto, um grande abraço então para todos. Uma boa semana. Ok, uma boa semana.